É possível tocar qualquer hino com apenas 3 acordes? Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o propósito, você está no lugar certo, então me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. E o tema da nossa aula de hoje é possível tocar qualquer hino com apenas 3 acordes? Primeiramente, essa questão de se tocar com 3 acordes é muito importante, principalmente para quem está começando a tocar na igreja. Inclusive, eu sugiro que, para você que é iniciante do absoluto zero ou sabe muito pouco, comece a tocar os hinos mais simples e que contenham o mínimo possível de acordes, pois assim você consegue aumentar o seu repertório e aprender uma gama grande de hinos e pode estar ajudando aí na sua congregação. E obviamente que você começa da forma básica e simples, mas sem descaracterizar o hino, e posteriormente você vai desenvolvendo e estudando cada vez mais até conseguir tocar os hinos mais complexos e com mais notas e mais acordes. Mas eu quero falar aqui para vocês se é possível tocar qualquer hino com apenas 3 acordes. E sim, eu posso afirmar que é possível tocar qualquer hino com apenas 3 acordes. Só que vai existir algumas questões importantes da gente entender que algumas coisas teoricamente funcionam, mas na prática nem sempre vai funcionar tão bem assim. Ou seja, é possível tocar, mas nem todos os hinos vai soar tão bem ou vai ficar tão interessante assim, principalmente os hinos avulsos. Quando eu falo hinos avulsos, são hinos que cantores gravam e que existe uma versão pré-estipulada. Existe uma gravação que já foi criada os arranjos e que você já ouviu muitas vezes esse hino. E alguns hinos que têm muitos acordes, quando a gente tenta simplificar e tocar com menos notas, soa estranho. Na teoria, funciona bem, até porque a gente trabalha dentro da música com apenas 3 funções. Eu tenho um método que se chama função TSD, onde eu trabalho essas 3 funções, chamado de função tônica, subdominante e dominante. E todos os acordes que a gente toca dentro de um hino, se for um hino que tem 3 acordes, que tem 30 acordes, que tem 50 ou 500 acordes, todos eles vão estar respeitando essas 3 funções. Então eu posso substituir, simplificar qualquer hino para apenas 3 acordes, para apenas 3 notas. Mas como eu disse, nem sempre vai soar tão bem assim. Eu quero dar um exemplo aqui de um hino avulso, para vocês verem que dá para a gente simplificar, mas vai soar estranho. Por exemplo, esse hino aqui, ó. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Que é o original. Baixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Viram aqui? Tem vários acordes, várias notas diferentes, e essa é a versão original do hino. Mas pelo fato de existir já uma versão pré-estipulada, já existe uma versão que a gente já está acostumado a ouvir, com um arranjo, uma quantidade de acordes, se eu simplificar e diminuir a quantidade de acordes e simplificar para apenas 3 notas, teoricamente vai estar certo. Mas no seu ouvido, provavelmente vai soar muito estranho. Por quê? Porque você já conhece uma versão oficial desse hino. Por exemplo, vou tocar o mesmo hino, só com 3 acordes, com Mi, com Lá e com Si. Olha só que legal, ó. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Acabei de tocar de forma simples, nem ficou tão estranho assim. A gente percebe que parece que está faltando nota, mas é justamente pelo fato de a gente ter essa referência da versão do hino oficial, da versão do hino original. Mas teoricamente está correto, eu estou pegando todas as notas, todas as funções e simplificando para apenas 3 acordes para mim estar tocando esse hino. Então, respondendo essa pergunta, se é possível tocar qualquer hino com apenas 3 acordes, como eu expliquei aqui para vocês, até sim, na teoria funciona, mas na prática nem todos os hinos vão soar
tão bem assim. Mas existe um tipo de hino que normalmente funciona aí. 95% de todos esses hinos você pode estar tocando com apenas 3 acordes. Mas antes de eu estar revelando aqui e trazendo para vocês quais são esses hinos didáticos e os melhores para você estudar, eu quero pedir aquele super likezão, o seu joinha, o seu gostei, porque isso é muito importante para a gente mostrar para as redes sociais que esse é um conteúdo importante e relevante, automaticamente vai distribuir esse conteúdo para outros irmãos e outras pessoas que têm o mesmo objetivo e propósito de aprender a tocar baixo para estarem tocando na igreja. Para você não custa nada deixar o seu like, mas para mim ajuda demais. Então, me ajuda aí deixando o seu gostei. Os melhores hinos que a gente tem para poder estar estudando e tocando com poucos acordes, com poucas notas, são os hinos que eu chamo de hinos da harpa cristã. Eu não, né? Na verdade, são os hinos da harpa cristã. Porque a maior parte deles não existe uma versão oficial. Ou seja, pelo fato de não ter uma gravação oficial, muitas pessoas já gravaram em muitas versões diferentes, com poucos acordes, com muitos acordes diferentes, em vários estilos diferentes. Então a gente já tem o nosso ouvido treinado para mudar e diferenciar esses hinos. Então automaticamente eu consigo tocar vários hinos só com 3 acordes. Olha só que legal. Dó, Fá e Sol, só 3 notas. Ó, consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Só 3 notas. Ou outro hino. Rude cruz, só 3 notas. Erigiu, belo dia surgiu como emblema de vergonha e dor. Vai dar certinho, só 3 notas também, só Dó, Fá e Sol. Eu mudei o ritmo, mas o hino continua sendo exatamente o mesmo. Ou, por exemplo, poderia ser esse hino aqui, ó. Eu marquei um encontro com Deus. Só 3 acordes também. Neste santo lugar de oração. Ou alvo mais que a neve. Só 3 notas. Alvo mais que a neve. Percebe? Eu acabei de tocar vários hinos da harpa cristã, obviamente que mudou o ritmo, mas a quantidade de acordes, todos eles tiveram apenas 3 acordes. Então funciona melhor o método função TSD com os hinos da harpa cristã, justamente pelo fato de não existir uma versão oficial desses hinos. Então é legal você entender porque esse é um dos pilares do meu método chamado de Comunidade da Harpa Cristã, onde eu ensino como tocar contrabaixo através dos lindos hinos da harpa cristã de 3 formas diferentes, que é a versão em melodia, que são solos, a versão em acordes e essa versão que eu acabei de mostrar para vocês, que é a versão em ritmo. E o mais legal de tudo isso, grande parte dos nossos alunos seguindo essa metodologia, mesmo começando do absoluto zero, com menos de 1 mês, já estão tocando de forma fluente o contrabaixo. Isso para você ver que o método sim determina o resultado que você vai ter e com esse método você consegue desenvolver muito no seu instrumento em pouquíssimo tempo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse método, eu vou estar falando no final para vocês como você faz para conhecer um pouco mais e participar de um super evento. Mas antes eu quero que você compartilhe essa aula com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar baixo para estarem tocando na igreja e compartilha com o grupo do WhatsApp da sua igreja. Assim você, além de estar aprendendo, você vai estar dando a oportunidade de outros irmãos terem acesso a esse conteúdo e dessa forma o reino de Deus cresce como um todo através do louvor. Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!